educação pode mudar o mundo? Olha, acho que não, né? Eu acho que quando se quer que a educação mude o mundo, se atrapalha para burro a educação. Educação compreendida como formação, grosso modo, não educação técnica enquanto tal, que essa pode mudar o mundo mais facilmente, porque forma técnicos, né? Pessoas com um repertório mais técnico. Eu acho que a ideia de educação mudar o mundo, no sentido de formação, atrapalha mais a educação do que tudo. Meu entendimento de educação nesse sentido é a educação, digamos assim, de humanas, né? De formação do aluno e tal. Eu acredito que ela pode ajudar você a lidar com a humanidade que está em nós, que é uma humanidade confusa, ambivalente, contraditória, às vezes generosa, às vezes mesquinha. Portanto, eu entendo o repertório clássico e a atividade de educação nessa chave como uma forma de ajudar a gente a lidar com a humanidade em nós, e não como uma forma de mudar o mundo normalmente para melhor, né? Ou mesmo para pior. Inclusive, eu acredito que, do ponto de vista dos professores, o papinho de mudar o mundo é uma excelente desculpa para você não ter que dar aula de conteúdo nenhum, porque você fica só lá falando como o mundo deve ser e xingando aqueles de sempre, a igreja, o capitalismo, os bancos, o patriarcado, que está na moda ficar se xingando o patriarcado, seja lá o que isso for, seja contra o patriarcado andando pela rua, né? Então eu acho que não, eu acho que a educação não pode mudar o mundo, ela não consegue mudar o mundo, e mais do que isso, esse papo atrapalha a educação, atrapalha a prática cotidiana, serve de desculpa para não se trabalhar coisa nenhuma, nenhum conteúdo de fato, e no final das contas cria-se um ambiente que todo mundo coloca na educação todas as expectativas. Os professores ganham mal, não tem muito valor na sociedade, as crianças estão há 100 mil anos correndo por aí, ontem começaram a ficar sentadas na sala de aula. Não é à toa que a educação é uma das áreas onde tem mais budismo, mais autoajuda, mais blá 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 e mais mimimi. Então, uma das piores ideias associadas à educação para mim é a ideia de que a educação... Se a educação virou um fetiche moderno, eu acho essa questão bem interessante. Eu acho que sim. Eu cheguei a falar alguma coisa semelhante em alguma coluna da Folha, em que, se não me engano, se a minha memória não me trai, porque eu normalmente esqueço tudo que eu escrevo, e que o jovem tinha se transformado no fetiche, né, contemporâneo, principalmente a imagem do jovem crítico. Mas eu acho que vale a pena a ampliação da ideia e pensar se não é a própria educação que virou um fetiche moderno. Eu acho que sim, porque, primeiro, existe um investimento muito alto na ideia de educação, né? Por parte dos pais, que então movem todo o seu conjunto de neuroses para cima dos filhos. O fato desses pais terem menos filhos, a maioria cada vez mais só com um, então o filho já é um fetiche, como se fosse a prova de que você é capaz de gerar um filho, e aí o que esse filho será, me pareceu um grande fetiche, né? Porque é tanta projeção, então o filho, sei lá, tem que falar mandarim, o filho vai ter que ter muito sucesso profissional, vai ter que fazer sexo sensível, ser afetivamente responsável, se preocupar com os animais, abraçar árvores o dia inteiro, ter uma vida espiritual meio budista light, tem que ser uma pessoa que ganhe muito dinheiro, mas ao mesmo tempo seja desapegada, né? Então, acho que aí por parte dos pais, eu estou falando da educação, vida dos pais, me parece que a educação vira um fetiche mesmo. Sempre foi muito normal, muito natural que os filhos fossem uma espécie assim de objeto de vaidade dos pais. Isso é muito comum, né? Inclusive quando o filho nasce, é muito comum as famílias dela e dele ficarem disputando com quem a criança mais parece. Isso é um fenômeno muito interessante. Quem já passou por isso está reconhecendo o que eu estou falando, né? Passei por isso 2 vezes, tenho 2 filhos, então as famílias ficam disputando, não parece mais com isso, parece mais com aquilo, puxou aqui, puxou acolá. Se aparecer alguma qualidade que não seja muito boa, então isso daí veio do outro, da outra família, né? Eu não estou falando de disputa nos cônjuges, eu estou falando entre as famílias dos cônjuges. Então, e por parte dos pais, é normal que os pais tenham uma certa vaidade narcísica associada aos filhos, né? Na medida que os filhos são produto direto deles, né? E então são como que assim uma continuidade deles dentro do mundo, apesar de que é uma terceira pessoa diferente deles. Porém,
esses filhos como fetiche, me parece que vai muito além disso. Porque uma das características desse fetiche é você se realizar mais com a idealização do filho ou da filha do que com o próprio filho e filha. E você se relacionar com a ideia que o seu filho, daquilo que ele deve ser em termos de perfeição plena, em todos os níveis da vida. Aí aparece o fetiche. Como se você fosse sacudir ele e mostrar a ele como se fosse um indicativo do quão você é capaz de produzir uma pessoa cada vez mais evoluída. Do ponto de vista da escola, então, o fetiche é total, né? Porque a escola oferece desde matemática até direitos humanos na Namíbia, passando para modos de alimentação de aborígenes na Austrália, passa também por ensino de línguas antigas da Suméria, ao mesmo tempo também vai ensinar o seu filho, a sua filha, a programar inteligência artificial em todas as partes do mundo, vai fazer estudo do meio em hotéis 6 estrelas no deserto da Jordânia, quer dizer, vai custar tudo muito caro, mas ao mesmo tempo vai ser uma escola que vai construir consciência social, vai ensinar seu filho a ser uma pessoa que respeita também todos os animais e que vai ter, evidentemente, um super sucesso profissional, e a escola vende isso, quer dizer, a educação em si vira um fetiche e, de novo, como toda tendência do fetiche, ele é mais real na idealização do que na realidade, porque na verdade a educação é uma das áreas mais perdidas, ninguém sabe para que lado vai, a pedagogia é quase como a teologia, uma espécie de louca da casa, cada hora tem uma moda, cada vez aparece um picareta dizendo como todo mundo deve agir, como todo mundo deve fazer, uma hora se olha para neurociências, outra hora se olha para computador e algoritmos, outra hora se olha para ensinar os filhos a viver como os índios vivem no Xingu, cada hora tem um fetiche do momento, portanto eu acho que sim, a educação virou um fetiche moderno. Um dos temas mais caros a certos libertarians, ou libertarianos, como se traduz em português, ou libertários, né? A tradução do libertarian do inglês americano é a ideia de educação em casa, homeschooling, como se fala nos Estados Unidos, que é uma prática que nos Estados Unidos você pode levar a cabo. Mas é um objeto de enorme debate, e aqui no Brasil algumas pessoas reclamam que aqui você não pode fazer homeschooling, né? Você é obrigado, de certa forma, a colocar os filhos na escola. Eu acho que esse é um dos temas, e eu acho que a nossa época ela é especialmente marcada por essas polêmicas, que às vezes eu acho que são umas polêmicas pequenininhas, né? E esses assuntos, se deve ser legal ou não você ensinar seu filho em casa. Olha, se a gente for olhar isso de um ponto de vista um pouco menos apaixonado, qual seria, digamos assim, a vantagem de você ter direito a fazer homeschooling no Brasil, por exemplo? Seria você ensinar seu filho durante um tempo em casa, alfabetizá-lo, ensinar ele história, sei lá, geografia, português, e depois ele, sei lá, faria um teste na escola regular, e aí ele, dependendo do nível que ele atingiria, ele ia, sei lá, para sétimo ano, 8º ano, sei lá, 6º ano. Isso é uma espécie assim de tara dos libertários. Agora, eu não sei do ponto de vista prático, na verdade, qual é o alcance dessa ideia. Primeiro porque a gente deve pensar que a escola, antes de tudo, ela não é só um espaço em que você aprende coisas. Na escola você aprende, antes de tudo, e talvez mais do que tudo, a conviver com pessoas que você não conhece, né? Que não são da sua família. Você é, de alguma forma, introduzido na vida social. Você aprende a conviver com o pentelho, com a pessoa que você acha legal, você começa a achar alguém bonita, feia, você gosta de um professor, detesta outro, tem medo de alguém, dá medo em alguém, sofre bullying, faz bullying. Quer dizer, você passa por um processo de você é introduzido à vida social. E no homeschooling você fica com mais do mesmo, né? Sei lá, sua mãe está te dando aula junto com seus irmãos, né? E você, ou seu pai, sei lá, e
Eu não tenho tanta certeza. É claro que não obrigatoriamente a gente tem que achar que os professores, que são professores, ensinam melhor do que você poderia ensinar seu filho. Mas eu tendo a acreditar que pessoas que se dedicam a essa atividade de forma profissional durante um tempo e que lidam com várias crianças diferentes, acabam criando uma espécie assim de um repertório maior de lida, né? Um repertório maior de resolução de problemas, um repertório maior, inclusive, de informações para lidar com essas crianças. Então, o que sempre me faz, de alguma forma, eu entendo a demanda de achar que seria um direito libertário você ensinar filhos em casa, mas eu tendo a não concordar com a proposta, porque eu acho que é uma proposta excessivamente isolacionista, numa época em que, na verdade, um dos problemas é que as pessoas são super isoladas, narcísicas. E você, de repente, colocar seu filho e você ensinar tudo para ele, quem disse que você tem um repertório suficiente para ensinar o conjunto de elementos que será necessário? Quem disse que essa criança não vai sentir falta de outras crianças que ele não conhece? Quem disse que essa criança não vai sentir falta dos desafios que ela passa na escola? E mais, né? Quem disse que o convívio dentro da família o tempo inteiro, inclusive na hora de estudar, digamos assim, seria a melhor opção para essa criança ampliar os horizontes de vida dela? Então, apesar de saber que isso é uma espécie assim de pequeno tesouro do debate libertário no Brasil, e apesar de ser simpático ao pensamento liberal totalmente, eu acho que às vezes, e é bom porque aqueles que simpatizam com o pensamento liberal no Brasil agora estão tendo a chance de pensar um pouco fora de uma certa idealização, sabe? Digamos assim, o sujeito socialista, ele idealiza um homem que não existe, que é um homem muito legal, que partilha tudo, que não tem ciúme, é o sujeito que divide tudo que ele tem, acha que a sociedade pode ser economicamente planificada. Essa é a idealização socialista. Mas é uma idealização liberal também. É que o sujeito é capaz de assumir tudo sozinho, que ele é capaz de escolher tudo sozinho, que ele é capaz de... é uma espécie de super-homem nietzschiano de bolso, né? Então, acho que aqui no Brasil agora a gente está tendo a chance, aqueles que simpatizam com a pauta liberal, de perceber que é necessário também uma certa espessura, uma certa maturidade para entender que, às vezes, de repente, essa discussão do homeschooling não é a coisa mais importante, nem é o problema da educação no Brasil, né? Assim, e que a educação não é só você ensinar dados e coisas assim, também é. Mas a educação, principalmente para a criança, é dar a possibilidade da criança descobrir que existe um mundo em que ela é obrigada a viver e que é bom que ela aprenda logo a lidar com ele e saber que ele é ambivalente, confuso, às vezes encantador e às vezes assustador. Eu acho que a gente pode apontar algumas questões assim na educação no mundo contemporâneo. A primeira é o fato de que as escolas estão muito dependentes do marketing por conta da alta competitividade entre as escolas, principalmente do universo particular, de escolas privadas, porque como você tem uma diminuição de alunos, pela diminuição da taxa de natalidade, as escolas disputam os alunos. Isso acaba fazendo com que as escolas queiram fidelizar os pais. Querendo fidelizar os pais, pai de criança pequena hoje é um dos tipos mais paranoicos que existe, né? Pais e mães. Então, querendo fidelizar os pais, que são cheios de teorias na cabeça de como os filhos devem ser, inclusive porque tem um filho só e projeta no infeliz todas as suas neuras, o resultado é que as escolas, para fidelizar os pais, têm que fazer com que os pais têm que fazer aquilo que os pais querem. O que os pais querem é que a escola seja uma usina de autoestima. Resultado, a educação no mundo contemporâneo tem um problema. Esse problema é porque cada vez mais as escolas estão preocupadas em deixar os pais felizes, para garantir que eles continuem sendo clientes das escolas. E para isso eles têm que servir à vontade dos pais. A vontade dos pais é que os filhos não sofram, sejam fofos, lindos,
que todo mundo acha que o seu filho é um Einstein, que sua filha é um Picasso, né? E, nesse sentido, esse é um problema da educação no mundo contemporâneo. Eu acho que um outro problema da educação no mundo contemporâneo é que se espera demais da educação. E os professores são mortais, muitos deles muitas vezes ganham mal, não têm tanto interesse pelo que faz, e muitas vezes é tanta expectativa que a escola, inclusive de criança, faça tanta coisa, transforme a criança numa criança linda, maravilhosa, com bons sentimentos, que no final das contas você nem sabe direito o que fazer. E aí também tem um vínculo com a família, que é o seguinte: como a família vai terceirizando os filhos para a escola, porque o pai e a mãe têm que trabalhar, então a expectativa com relação à escola e com relação à educação, que a educação deve ensinar você a amar as baleias, abraçar as árvores, não ter preconceito nenhum, nunca sentir ciúme, não ser inseguro, certo? Acaba que você tem uma demanda gigantesca e demais sobre a escola. A terceira e última coisa que eu diria, que eu acho um problema na educação contemporânea, é o fetiche com a discussão de inteligência artificial, uso de ferramentas à distância. É claro que durante a epidemia isso é fundamental, e é claro que isso é fundamental, né? O uso de ferramentas à distância. Mas o que eu me refiro como fetiche é a ideia, por exemplo, de que não é necessário haver uma dimensão presencial na educação. Né? E que, sabe, quando inventaram o iPad, tinha umas escolas aqui em São Paulo bem bregas que exigiam que crianças de 4 anos tivessem iPad para assistir aula, né? Criança de 3 anos tivesse iPad. Isso é brega pra cacete. Então, uma das coisas que eu acho que é um problema na educação contemporânea é que, às vezes, ela vira uma espécie de agência de ostentação de tecnologia, fingindo que isso é uma educação importante. Olha, como leitor assíduo do Nelson Rodrigues, eu tenho uma coisa a dizer, entre outras. Eu acho que o Nelson tinha uma certa razão quando ele era contra a educação sexual nas escolas. Isso não significa, claro, educação científica, né? Inclusive educação sobre processos reprodutivos. Eu acho que esse debate sobre gêneros e sexualidade, acho que não devia ser dado a ser discutido na escola, não. Na escola você deve aprender que as pessoas devem ser iguais perante a lei, que você não pode sair por aí batendo em gente porque veste roupa do outro sexo. A pessoa tem direito de se vestir e se sentir do jeito que quer e do jeito que se sente. Portanto, a escola deve ensinar sim as crianças que ela deve respeitar as pessoas diferentes dela. Perante a lei todos somos iguais, porém eu não vejo por que eu tenho que confiar em alguém que resolve falar de sexualidade para criança de 10 anos. Por que eu tenho que confiar nessa pessoa? Por que eu tenho que achar que ela é a única pessoa no mundo que não tem dramas sexuais? Todo mundo tem dramas sexuais. Então eu acredito que uma discussão, digamos assim, um pouco mais a ver com a própria formação sexual, isso deve ser objeto da família um pouco, objeto dos amigos um pouco, como sempre aconteceu, objeto de brincadeiras, objeto de experimentação. E quando a escola chama para si esse papo de teoria de gênero e ficar ensinando que a humanidade não tem homem e mulher, que isso é construído socialmente, eu acho que a escola faz um desserviço à sociedade, um desserviço às crianças e se mete onde ela não deve se meter. E antes de tudo, por que eu devo confiar em alguém que resolve falar de sexo para crianças de 10 anos? Esse tema da escola sem partido é uma questão que de fato tem ocupado muito as mentes. Eu já fui algumas vezes interpelado e procurado para me manifestar nesse assunto, se eu sou a favor da escola sem partido. Eu vou deixar muito clara a minha posição. Eu não sou a favor de uma lei que instaure censura nas escolas, proibindo os professores de emitirem suas opiniões. Portanto, nesse sentido, eu não sou simpático à lei da escola sem partido, porque eu acho que ela vai criar uma série de embrólios, inclusive com pais, certo? De repente um professor vai dar aula de darwinismo e um pai religioso evangélico vai se ofender. Não sou a favor. Isso não significa que eu não ache que aquilo que moveu a criação dessa lei seja verdade. Portanto, apesar de eu não concordar com a lei, eu acho que ela tem uma intenção de fundo que é uma intenção justa e correta. Que intenção é essa? Infelizmente, a maior parte dos professores sim prega em sala de aula. É uma mentira quem diz que isso não acontece. Isso acontece inclusive nas aulas das escolas católicas. E quando eu quero dizer que pregam,
Cada vez mais os jovens chegam na universidade de cabeça feita. Cada vez mais você tem uma pregação comunista, Foucaultiana, politicamente correta, de esquerda, feminista, todo tipo de pregação na escola. Então aqueles colegas que afirmam que não existe pregação em sala de aula, acho que estão agindo ou de forma mal informada ou simplesmente de má fé. Isso não significa que todo mundo sai marxista da escola. Eu, por exemplo, na minha época de USP, nunca vi professor pregando em sala de aula. Mas eu acho que de lá para cá as coisas pioraram. E eu digo, pioraram principalmente na escola de nível médio. Professores de ciências humanas pregam sim para os alunos. Se você quiser levantar alguma questão como questionar a afirmação sobre, sei lá, que a gente deve ter cotas raciais, ou questionar a afirmação sobre índios, ou questionar alguma questão da evolução do feminismo, sei lá, qualquer coisa que está na pauta das pessoas que se acham do bem na escola, eu acho que a maior parte dos professores de humanas não vai topar. Eu recebo muitos e-mails de alunos falando que o professor não deixa ele usar tal livro na bibliografia, e eu conheço os meus colegas. A maior parte é de esquerda e a maior parte é sim simpático a uma pregação, mesmo que seja light, né? Um pouco mais light nas escolas. Então a minha posição é assim. Ela é um pouco complexa porque, apesar de reconhecer que é um problema a pregação de esquerda nas escolas, eu não sou a favor da instauração de uma censura sobre isso. Na realidade, eu sou a favor de trabalhos como esse. Eu sou a favor de que a gente fale, se esforce, discuta e aponte do ponto de vista, digamos assim, cultural, né? E não do ponto de vista jurídico, como os coordenadores das escolas de ensino médio estão destruindo a liberdade em sala de aula, estão fazendo a cabeça dos alunos, isso vem até da coordenação das escolas, proibindo pessoas que não sejam de esquerda ir falar nas suas escolas, certo? Isso, inclusive, principalmente em escolas católicas. Portanto, apesar de não ser a favor da lei, eu não deixo de perceber que ela é inspirada num verdadeiro problema. Olha, existe diferença entre professor de filosofia e filósofo? Do ponto de vista da história da pessoa, uma vez que ela tem escolhido estudar filosofia, e aí a empregabilidade mais direta é da aula, seja em escola, seja em universidade, e no começo da carreira, as duas coisas podem estar misturadas, né? Porque o filósofo, vou lembrando aqui uma definição básica, mas muito interessante, do Gilles Deleuze, filósofo francês do século XX, no livro dele sobre filosofia, o filósofo é um artífice de conceitos, é alguém que produz conceitos, né? Acho que é uma definição bastante elegante. E a filosofia é uma arte de conceitos. Então, o professor de filosofia é normalmente compreendido como alguém que domina essa história da filosofia, né? Compreende como, ao longo da história da filosofia, muitos filósofos produziram conceitos, e ele apresenta esses conceitos para os alunos, dentro de uma chave histórica, normalmente, ou não necessariamente, e com isso ele mostraria aos alunos como eles podem aprender a produzir conceitos acerca de certos problemas que percorrem a história da filosofia. O bem e o mal, Deus existe ou não, a política, a ética, né, a filosofia da linguagem, sei lá, vai aí um monte de áreas clássicas da filosofia metafísica, realidades para além da matéria. Agora, é claro que o professor de filosofia, se ele for professor de escola, ele normalmente vai estar submetido a programas, inclusive muitas vezes programas que vêm do MEC, que é um monte de burocrata chato, que só atrapalha o chão da sala de aula, e aí ele tem que percorrer esses programas, e aí, às vezes, o ensino da filosofia pode ficar, às vezes, um pouco burocrático. Por outro lado, também, às vezes, o professor de filosofia se transforma num pregador. Então, ele gosta de certos filósofos, então ele prega esses filósofos em detrimento de outros, porque, afinal de contas, tem que fazer recortes também num programa, não dá para dar tudo, né? Mas ele tem que ter um repertório para conseguir realizar esse trajeto pela história da filosofia, né? Também existe uma coisa, o professor de filosofia, muitas vezes, é alguém que estudou, se formou, e, por uma série de razões, dedicou a vida inteira ao ensino. Não necessariamente ele precisa gostar de dar aula, o que provavelmente vai ser uma merda, mas não só em filosofia. Grande parte dos professores começam se achando o máximo, envelhecem, ganhando mal,
e acaba, num certo momento da vida, perdendo muito tesão, inclusive porque a diferença de idade se torna muito grande entre ele e os alunos, né? O filósofo, compreendido como alguém que vai produzir conceitos de fato, há nele uma ideia de que ele vai produzir conceitos com alguma originalidade, né? Que ele conhece a história da filosofia, que ele pode ter lá seus filósofos que foram mais importantes na sua formação, certos problemas que, de fato, foram de interesse dele, e que ele vai, então, se dedicar a escrever livros, dar aulas, produzir seminários, cursos, em que ele vai desenvolver o raciocínio dele, por um lado, dialogando com a história da filosofia, todo filósofo dialoga com mortos, em grande parte, e, por outro lado, ele vai dar alguma versão mais original, com a cara dele, com o jeito dele, desses problemas que a história da filosofia e a filosofia sempre trabalharam. Esse nível de originalidade pode ser maior ou menor. Se ele circular pelo mundo dos ricos, e falando línguas que todo mundo lê, como o inglês é o mais exemplo, escrevendo, ele provavelmente terá um impacto histórico maior. Se ele viver num universo mais restrito, numa língua que não se lê, ou mesmo que não tenha interesse em percorrer um universo de países ricos, provavelmente ele vai ter menos impacto. Mas eu diria basicamente que a diferença entre o professor de filosofia e um filósofo não é necessariamente a exclusão de uma coisa da outra. Ainda que um filósofo possa produzir literatura filosófica interessante, conceitos originais, e não necessariamente gostar de dar aula, e nem ter dado aula há muito tempo. Mas eu acho que uma diferença importante é que o professor de filosofia ele se dedica a produzir um repertório nos alunos sobre conceitos que foram criados por grandes filósofos. Enquanto que o filósofo é alguém que está digerindo a realidade hoje, inclusive mesmo com o diálogo com grandes tradições anteriores. Você nunca é o filósofo a partir do zero, todo filósofo está dialogando com a tradição, mas que ao mesmo tempo ele esteja sentado à mesa contemporânea, debatendo problemas do mundo, das pessoas, do país em que ele está vivendo, em geral, e que, nesse sentido, ele seja alguém que produz, que domina a arte de criar conceitos enquanto tal, e que muitos deles tenham alguma substância de originalidade. O que é um professor ruim? Acho que essa questão ela é técnica, né? Assim, pode ter vários motivos ou vários, digamos assim, comportamentos em que você pode identificar um professor ruim. Eu acho que uma das primeiras questões que leva muitas pessoas a exercerem a função da docência de um modo assim não tão bem sucedido, e veja, bem sucedido aqui quando eu falo, não é bem sucedido no sentido financeiro necessariamente, que professor nunca ganha muito dinheiro, mas assim, acho que talvez uma das primeiras causas seja porque você, para exercer a função de professor bem, você precisa gostar. Você precisa gostar de passar conhecimento, no sentido de ter prazer em fazer isso, né? No sentido de você ter prazer de ver a outra pessoa fazendo a experiência do conhecimento. Não sabia uma coisa e aprendeu. Sei lá, dá um exemplo banal. Você está discutindo o Otelo do Shakespeare e perceber a pessoa realizing, tomando consciência da inveja que ela já sentiu ao analisar o personagem do Iago, por exemplo, em relação ao Otelo, né? Nessa condição de Caim e Abel, sabe? Acho que é necessário ter um gosto muito específico por levar uma pessoa a uma experiência como essa. É claro que há muito de idealização no que eu estou dizendo, né? A maior parte do tempo isso não chega a um nível como esse. Uma outra coisa que acho que pode levar muitas pessoas a exercerem a docência de uma forma ruim é o fato de que muita gente chega a ela como falta de opção, né? Falta de opção, principalmente na universidade. Chega a ela por conta de fracassos no mercado de trabalho. E aí muita gente acaba exercendo a docência, alguns poderiam dizer mais especificamente no campo técnico, né? No campo de disciplinas técnicas, porque no mercado de trabalho não realizaram
suficientemente bem e acabaram indo dar aula porque não conseguiram trabalhar, como alguns alunos traduzem numa linguagem mais imediata. Então, acho que isso pode levar uma pessoa, e leva muita gente a exercer a função de modo ruim. Seja, então, porque não gosta, porque não tem talento no sentido do gosto que eu falava, seja porque chega nisso porque deu errado em outras coisas, então acaba sendo um professor ruim por causa disso. Mas eu também acho que, às vezes, um professor é ruim porque isso pode acontecer muitas vezes na área de humanas, porque ele acabou entrando no curso que era fácil na área de humanas, menos competitivo, por exemplo, e ele nunca gostou de estudar. Eu acho que essa é uma coisa que muitos professores de humanas acabam descobrindo. Não gostam de estudar, na verdade, né? Fazem o percurso lá oficial para compor os seus títulos, mas no fundo não gostam de ler. É uma das grandes tragédias que compõe o universo do debate da educação, é que você tem muito professor que não gosta de estudar. Então, isso acaba, e aí no nível muito maior do que uma discussão sobre educação no Brasil, é no nível de porque às vezes a área de humanas acaba sendo uma área muito pobre, né? Porque muita gente, no final das contas, não gosta de ler mesmo, não gosta de estudar e acaba não, digamos assim, desenvolvendo ou tendo contato com novas formas de reconhecimento e de entendimento do mundo. Então, agora, do ponto de vista de como se reconhece um professor ruim, além das causas que levaria alguém a ser um professor ruim, uma pessoa que não tem um certo molejo com o outro, né? Então acaba se tornando uma pessoa muito dura, muito exigente, muito crítica. Por exemplo, que não gosta de jovem, ou de criança, se você for dar aula para criança. Então, como é que você vai conseguir ser um bom professor se você não gosta de criança, né? Ou se você não gosta de jovem, no caso da universidade? Então, um professor ruim é um professor que não gosta de entrar em contato com aquilo que ele tem que entrar em contato para ser professor. 1, conhecimento, 2, jovens ou crianças. E o resultado é que esse professor ruim, ele não vai conseguir passar o conteúdo, porque ele não tem prazer em passar esse conteúdo, ele não tem paciência para acompanhar aquele que ele deve acompanhar nesse processo, e no final das contas ele vira uma pessoa rígida, grosseira, exigente e excessivamente crítica. Olha, o que eu acho das escolas que educam em nome da paz, vamos por partes. Como a gente vive num mundo de ofendidos, né, como eu já disse em outro vídeo e já escrevi várias vezes, e fruto inclusive da acessibilidade da informação, vamos esclarecer que quando eu critico as escolas que educam para a paz, eu não estou defendendo as escolas que educam para a guerra, tá bom? Hoje a gente tem que falar essas coisas assim, porque tem gente que quando você fala eu critico o A, entende que você está defendendo então o anti-A, completamente, absurdamente, né? Não estou dizendo que as escolas devem educar para a guerra e para a violência. Quando eu critico as escolas que educam para a paz, eu poderia sintetizar pelo menos 2 formas de resposta mais sintética, porque eu critico escolas que educam para a paz. Eu estou usando isso como uma metáfora, de escolas muitas vezes que ficam inventando muita história, muita conversa, muita teoria, quando talvez fosse mais importante ensinar português, matemática, geografia. E quando eu digo geografia, eu digo países, capitais, rios, certo? Que ensinasse a moçada a ter noção de geografia. Onde que fica Roraima? Sabe, coisa assim? Sabe? Qual é a capital do Acre? Rio Branco, né? Então, assim, coisas básicas desse jeito. História, né? Desse aos alunos uma noção do Brasil, quando ele foi encontrado, como eram as culturas e como foi a interação. Estou dando exemplos de clichês para dizer o seguinte, eu acho que um primeiro sentido que eu critico essas escolas que ensinam para a paz é que eu acho que elas estão enrolando, certo? Estão enrolando os alunos, enrolando os pais e ficando bem na fita, querendo dizer que vai ensinar seu filho a ser um anjinho, e aí os pais até gostam por causa da vaidade, e não vai funcionar porque ser humano não é anjinho, só quando é muito doente. O segundo sentido de crítica que eu quero dizer com educar para a paz é ligado a isso que eu acabei de dizer, que é a ideia de uma escola que vai formar uma criança cheia de bons sentimentos. Esse é o segundo sentido.
né? Então, uma escola que vai educar para a paz é uma escola que vai formar jovens cheios de bons sentimentos. Isso é uma mentira, né? Primeiro porque os seres humanos não são assim. Segundo porque se você educar para a paz, você não vai estar educando para a realidade, você vai estar decepando na realidade a ambivalência da realidade, certo? Então, educar para a paz aqui parece como se você estivesse dizendo que você vai educar essa criança para ela não ser um ser real, né? Isso só funciona do ponto de vista do marketing. Então, quando eu critico escolas que educam para a paz, eu estou criticando tanto no sentido que eu acho que elas fogem da função da educação. Eu acho que a educação tem que ser mais humilde do que isso, entendeu? Educar para a paz é muita arrogância, né? Educar crianças para a paz, você tem que educar as crianças para conviver em sociedade e para aprender coisas básicas, como eu dizia, é assim que eu entendo. E quando você acha que vai educar para a paz, era como se você achasse que você, sei lá, é tão poderoso quanto Cristo para educar as pessoas para a paz. Eu acho que um dos temas mais importantes do nosso debate contemporâneo hoje é o tema associado às escolas. Coisa mais perdida do que a maior parte das escolas. Tem um tipo de escola especificamente que eu acho especificamente problemática, é a escola natureba, certo? Descendente do Rousseau, tem umas marcas por aí circulando no mercado, eu não quero citar nenhuma para não fazer merchandising de escola nenhuma, certo? Mas essas escolas que não deixam as crianças tomarem vacina, que os pais muito loucos acham que você ficar andando no chão significa que você está tendo contato com a energia telúrica da Terra, que coloca os filhos na escola e depois os filhos ficam meio lesados, porque ficam crescendo num ambiente achando que toda a questão do mundo é uma questão de você abraçar a árvore, ou você não comer carne, ou você ficar pedindo perdão para os animais. A natureza não é o que o Rudolf Steiner fala, a natureza não é o que o Rousseau fala, a natureza não é uma lindinha que está lá para te pôr no colo, a natureza é linda, é criativa, destrutiva e uma besta fera, certo? Câncer é tão natural quanto praia deserta. Então, essa ideia de colocar crianças em escolas, crianças hoje em dia, crianças e jovens, eu acho que eles têm sido, na verdade, o maior objeto de tortura dos últimos anos. Você tortura os filhos colocando eles em escolas experimentais, muitas vezes irresponsáveis, que ficam passando teorias completamente absurdas, metendo ideias na cabeça dessa moçada que depois sai achando que tem que viver de um jeito só, que não pode viver de outro jeito, e que tem que recusar a civilização como um todo, e quem sabe fazer a vida inteira fazendo pão. Então, não tenho nenhuma dúvida que a tradição do Rousseau, a ideia de que existe um homem orgânico e equilibrado com a natureza, é simplesmente má informação. No caso do Rousseau, era delírio mesmo. Qual é o verdadeiro sentido da educação? Olha, eu diria para você de cara, eu acho que nem a educação sabe, tá? Não sabe porque quando você imagina que a gente é uma espécie aí, fazendo uma conta redonda para facilitar a conversa, sei lá, 70 mil anos, 100 mil anos, 60 mil anos, a espécie sapiens sapiens, e que desses 70, 80 mil anos, a gente estava até segunda-feira passada correndo por aí, e que a própria noção de jovem, tal como a gente tem hoje, não existia. Quando a menina menstruava já era mulher, já tinha filhos, e o cara já estava por ali, quer dizer, também já era adulto. Quando as crianças ficavam correndo por aí o tempo inteiro atrás de bicho, né, correndo riscos que hoje elas não correm, e a gente pensa que a partir da segunda passada a gente começou a colocar todo mundo em sala de aula. Então, a ideia de que exista uma clareza do que é educação, tem tanto especialista por aí que fala isso, eu acho que às vezes é um pouco oportunista. Na verdade, ninguém sabe direito. Durante muito tempo, a educação teve o objetivo de fazer com que você soubesse viver em sociedade. Para isso, você tinha que saber as capitais, que eu acho que a educação devia continuar ensinando as capitais dos países e dos estados, ao invés de ficar discutindo gênero o tempo inteiro. O que não tem nada a ver com não aprender a respeitar as pessoas que são diferentes, né? Eu acho que o abuso é você ficar falando de que seres humanos podem ser menino, menina ou samambaia para crianças de 4, 5 anos, mas a educação até ontem ela era mais focada em, por exemplo, ensinar você a respeitar os mais velhos, ensinar você a comer na mesa, ensinar a você tentar assimilar o que se aprendeu sobre as coisas e tal. Eu acho que nos últimos tempos a educação tem ficado cada vez pior,
porque agora tem gente que acha que educação é o último livro de modinha que falaram que você deve, então agora só aprender, sei lá, sobre a África, ou só aprender sobre os índios. É legal aprender sobre tudo, ou alguém pôr em dúvida que a Grécia é fundamental para a formação do Ocidente, né? Então, quando se pergunta qual é o verdadeiro sentido da educação, para algumas pessoas o verdadeiro sentido da educação é manter as crianças ocupadas, principalmente hoje quando as mães precisam trabalhar. Então você precisa botar um lugar para essas crianças ficarem. Eu pessoalmente, que trabalho com educação, eu tenho uma percepção razoável do que eu entendo por educação. Eu acho que educação é você ajudar as pessoas a aprender a lidar com a humanidade delas. Educação é você ajudar as pessoas a aprender a lidar com a humanidade delas. O que significa isso? Aprender que a gente é ambivalente, que às vezes a gente é mau, certo? Que a gente tem tendências egoístas, a gente tem tendências vaidosas, que isso não é culpa do sistema, não é por causa do capitalismo. Quem fala que a gente faz coisa ruim por causa do capitalismo é um mentiroso. A gente faz muitas coisas ruins, inclusive muitas coisas que existem no capitalismo, certo? Então, acho que o sentido da educação para mim é aprender a ajudar a que a gente lide com a humanidade que está em nós. Nossas ambivalências, nossas inseguranças, aprender autores que falam de grandes exemplos de generosidade, transformação em direção a um conhecimento maior das outras pessoas, o desenvolvimento do que alguns filósofos chamam imaginação moral, né? Ou seja, a capacidade de você se imaginar no lugar do outro. E quando você é capaz de se imaginar no lugar do outro, você é capaz de perceber que o outro sangra como você, como diz o Shakespeare, né? Então, se alguém me pergunta qual é o verdadeiro sentido da educação, eu digo, no geral, a gente não sabe direito. A gente sabe que ocupar as crianças, ensinar elas a se comportarem na mesa, ensinar elas a falarem minimamente direito, ensinar elas a conviverem socialmente. Eu acho que uma das formas mais sólidas de educação é você conviver com 5 pessoas em casa dividindo um banheiro. Se você já tiver uma suíte desde que nasceu, a chance de você ser um bobo é enorme ao longo da sua vida. Então, para mim, o verdadeiro sentido da educação, o melhor que eu consigo enxergar, é de fato ajudar as pessoas a lidar com a humanidade que está nelas. E nesse sentido, quem sabe melhorar a nossa imaginação moral e a nossa empatia com os seres humanos.